Você consegue imaginar um Brasil sem estradas, sem carros? Um tempo onde o transporte de pessoas e mercadorias era uma aventura árdua e demorada? Como o progresso se movia, ou melhor, se arrastava, em um país de dimensões continentais, com recursos naturais abundantes, mas isolados por uma geografia desafiadora? A ferrovia, meus amigos, não foi apenas um meio de transporte. Ela foi a espinha dorsal de uma nova era, o pulso de modernidade no coração de um império agrário. Ela não só conectou terras, mas também mentes, ideias e o próprio futuro da nação. No Brasil imperial, a realidade do transporte era desoladora. As poucas estradas existentes eram precárias, verdadeiros caminhos de terra batida que se transformavam em lamaçais intransitáveis durante as chuvas. As carroças atolavam, as viagens duravam dias, e o lombo de mulas e cavalos era a principal, e muitas vezes única, forma de levar produtos de uma região a outra. Os rios ofereciam alguma alternativa, é verdade, mas nem sempre estavam na rota desejada, e a navegação era limitada. Imaginem o impacto disso na economia e na sociedade. Regiões inteiras viviam em isolamento quase completo. O café, ouro negro da época, custava uma fortuna para ser escoado das fazendas do interior até os portos, perdendo valor e competitividade. A distância não era apenas geográfica, era também uma barreira econômica e social, sufocando o potencial de um país vasto e rico. Foi nesse cenário de lentidão e desafios que surgiu um gênio, um homem à frente de seu tempo, cujo nome ecoaria na história como sinônimo de ousadia e visão: Irineu Evangelista de Souza, o Barão e, mais tarde, Visconde de Mauá. Nascido em uma época de transições, Mauá era um empreendedor nato, um cosmopolita por excelência, que absorveu avidamente as influências da Revolução Industrial que varria a Europa. Ele não apenas sonhava com um Brasil moderno, ele agia para construí-lo, tijolo por tijolo, trilho por trilho. Sua visão era clara. O transporte eficiente era a chave para desbloquear o gigante adormecido que era o Brasil. E para Mauá, a resposta estava nos trilhos. A ideia de construir uma ferrovia no Brasil, no entanto, era vista por muitos como uma quimera, um delírio. A sociedade e a elite da época, em sua maioria conservadora, receberam a proposta com ceticismo, quando não com aberta hostilidade. Uma ferrovia? Em um país tropical com montanhas e pântanos? Perguntavam alguns. Isso é coisa de inglês, diziam outros, desdenhando da inovação. Os obstáculos eram imensos e quase intransponíveis para a mentalidade da época. Uma topografia acidentada que exigiria engenharia complexa, a quase total ausência de mão de obra especializada em tal empreendimento e a carência de tecnologia para fabricar os próprios trilhos e máquinas. Mas Irineu Evangelista de Souza, com uma persistência inabalável e uma fé inquebrantável no progresso, não se deixou abater. Ele investiu seu próprio capital e buscou financiamento internacional, enfrentando a descrença e a burocracia, determinado a transformar seu sonho impossível em uma realidade fumegante e ruidosa. Antes de continuarmos a desvendar essa fascinante história, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A persistência de Mauá logo se traduziu em ação, e a escolha da primeira rota não foi aleatória. Por que Petrópolis, ou, mais precisamente, o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até as proximidades da Serra de Petrópolis, foi a eleita? A resposta era estratégica. Petrópolis, a cidade imperial, era o destino de veraneio da corte e da elite, e uma ligação eficiente com o Rio de Janeiro era fundamental. Além disso, a região era um importante polo agrícola, e o escoamento da produção, especialmente do café, para o porto da capital era vital. Contudo, essa escolha trouxe consigo desafios monumentais. A engenharia necessária para transpor o terreno era complexa para a época.
A rota escolhida atravessava pântanos e terrenos irregulares, exigindo aterros e pontes que desafiavam os conhecimentos e a tecnologia disponíveis no Brasil. A dificuldade em trazer materiais e equipamentos da Europa, em navios a vapor que demoravam semanas para cruzar o Atlântico, adicionava uma camada extra de complexidade. Cada trilho, cada parafuso, cada peça das locomotivas tinha que ser importado, transportado por mar e depois por terra até o canteiro de obras, em um processo logístico que hoje nos parece quase inimaginável. Para transformar o sonho em realidade, Mauá recrutou engenheiros e técnicos estrangeiros, principalmente ingleses e escoceses, que traziam consigo o know-how da Revolução Industrial. Eles eram os cérebros por trás do projeto, mas a força braçal, a que ergueu os aterros, assentou os dormentes e fixou os trilhos, veio da mão de obra local. Escravos e trabalhadores livres, em uma mistura que reflete a sociedade brasileira da época, suaram e labutaram sob o sol tropical para erguer a primeira ferrovia do país. E então ela chegou, a locomotiva. A baronesa, batizada em homenagem à esposa do imperador, Dona Teresa Cristina, desembarcou no Brasil, uma máquina a vapor imponente e ruidosa que parecia saída de um futuro distante. Ela não era apenas um motor, era um símbolo, um prenúncio do que estava por vir. Seus detalhes técnicos, como a bitola escolhida, a bitola irlandesa mais larga, que prometia maior estabilidade, e o funcionamento intrincado de sua máquina a vapor, eram objetos de fascínio e espanto. A fumaça que exalava e o apito estridente eram a trilha sonora de uma nova era. O dia 30 de abril de 1854 marcou a história. Sob um céu azul e com uma multidão curiosa e entusiasmada, a primeira ferrovia brasileira foi inaugurada. O imperador Dom Pedro II, um entusiasta do progresso e apoiador de Mauá, estava presente, emprestando sua majestade ao evento. O percurso inaugural, do Porto de Mauá a Fragoso, foi uma experiência transformadora. O trem, com sua velocidade e força, cortava a paisagem, deixando para trás o ritmo lento das carroças e das mulas. A emoção era palpável, o espanto generalizado. As reportagens da época, publicadas nos jornais da corte, descreviam o feito com adjetivos grandiosos, celebrando a audácia e o engenho que tornaram possível tal maravilha. A imprensa noticiou cada detalhe, cada sorriso, cada aceno, imortalizando o momento em que o Brasil, finalmente, entrava na era do vapor. O impacto imediato foi notável. O tempo de viagem entre o Porto de Mauá e a região serrana de Petrópolis foi drasticamente reduzido, e o custo do transporte barateou, facilitando o escoamento da produção e o acesso à capital. A ferrovia Mauá não era apenas uma linha férrea, ela foi um catalisador. Sua existência inspirou outras construções, mostrando que era possível superar os desafios e que o investimento em infraestrutura trazia retornos. A paisagem local começou a se transformar com o surgimento de pequenas comunidades e o desenvolvimento econômico impulsionado pela facilidade de acesso. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, apesar das dificuldades financeiras que enfrentaria no futuro devido a intrigas políticas e ceticismo, consolidava-se como um visionário, um gigante que ousou sonhar e construir um futuro para o Brasil. Seus trilhos não apenas conectavam pontos geográficos, mas também ligavam o presente a um futuro de possibilidades inimagináveis. Os trilhos de Mauá, ainda que modestos em extensão, lançaram uma semente que germinaria por todo o território brasileiro. A semente do progresso sobre dormentes e ferro. O boom ferroviário que se seguiu foi um capítulo decisivo na história do Brasil imperial, com a corrida pela construção de novas linhas, transformando o mapa do país. Ferrovias emblemáticas como a São Paulo Railway e a Estrada de Ferro Central do Brasil surgiram, conectando regiões produtoras a portos e centros urbanos. A ferrovia tornou-se, assim, a espinha dorsal do ciclo do café.
o ouro verde que impulsionava a economia nacional. Sem a eficiência e a capacidade de transporte dos trens, o escoamento da safra das fazendas para os portos seria inviável, e o Brasil não teria alcançado a proeminência econômica da época. Cidades e vilas floresceram ao longo dessas novas artérias de ferro, transformando paisagens e consolidando o desenvolvimento regional. Mas o impacto da ferrovia transcendia a mera logística econômica. Ela se infiltrou na vida social e cultural do país, tecendo uma nova tapeçaria de interações e possibilidades. A criação de novas cidades e vilas ao longo dos trilhos não era apenas um fenômeno urbanístico. Era a materialização de novas comunidades, com suas próprias identidades e dinâmicas. A facilitação da migração interna, com pessoas se deslocando em busca de oportunidades, e da imigração, com levas de europeus chegando para trabalhar nas lavouras e nas indústrias, reconfigurou a demografia e a cultura brasileira. O trem, com sua velocidade e capacidade de conectar distâncias, tornou-se um vetor poderoso de difusão de ideias e informações, um símbolo ambulante de modernidade que desbravava o interior do país. No imaginário popular, a ferrovia ganhou vida própria, inspirando canções que celebravam a chegada do progresso, lendas sobre passageiros e maquinistas, e romances que tinham como pano de fundo a vida nas estações e nas estradas de ferro. Era um elo entre o velho e o novo, entre o isolamento e a conexão. Contudo, como toda grande inovação, a ferrovia enfrentaria seus próprios desafios. O século XX trouxe consigo uma nova revolução nos transportes: a rodoviária. O surgimento e a popularização dos automóveis e caminhões, juntamente com políticas governamentais que priorizaram a construção de estradas, relegaram o trem a um segundo plano. O setor ferroviário brasileiro, que um dia foi pujante e moderno, sofreu com o desinvestimento e o sucateamento, vendo muitas de suas linhas serem desativadas e sua infraestrutura enferrujar. Apesar desse declínio, a importância histórica da ferrovia permanece inabalável, um lembrete constante de um tempo em que os trilhos eram a vanguarda do progresso. Ainda hoje, a ferrovia é um símbolo de progresso e conexão, e sua história nos oferece lições valiosas. O que podemos aprender com a ousadia de Irineu Evangelista de Souza e dos pioneiros que, contra o ceticismo e as adversidades, construíram o futuro sobre trilhos? Aprendemos a importância de investir em infraestrutura como pilar fundamental para o desenvolvimento de uma nação e a necessidade de visão e coragem para desafiar o status quo. O futuro dos trilhos, felizmente, parece promissor no século XXI. Há uma retomada do transporte ferroviário, tanto para cargas, buscando maior eficiência e menor impacto ambiental, quanto para passageiros, com projetos de trens de alta velocidade e a revitalização de linhas regionais. A história da primeira ferrovia brasileira é um convite à reflexão. Como a inovação e a visão podem moldar o futuro de uma nação, assim como os trilhos de Mauá moldaram o Brasil? É uma saga de persistência, engenhosidade e a crença inabalável de que é possível construir um futuro melhor, um futuro onde as ideias mais ousadas se transformam em realidade, conectando pessoas, lugares e sonhos.